Olá, companheiros e companheiras. O Desejo de Perdizes está entrevistando os pré-candidatos e pré-candidatas a vereador indicados pelo PT, pelo DZ, perdão. Hoje eu entrevisto a Vivi Mendes. Ela é advogada criminalista e integrante da diretoria executiva do PT estadual. Ela também foi assessora especial na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Vivi, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença. Primeiro, eu quero agradecer bastante o convite para dar essa entrevista, agradecer também a indicação do DZ de Perdizes da minha pré-candidatura, também feliz de poder bater um papo aqui com vocês que são do DZ e todo mundo que acompanha as redes do diretório também. Vivi, comece então contando para a gente um pouco da sua experiência, do seu trabalho na Secretaria de Políticas para Mulheres e também dos demais projetos no qual você se envolveu na sua militância pelas pautas feministas e na defesa dos direitos humanos. Bom, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Políticas para as Mulheres no comecinho da gestão Haddad, né? A secretaria só existiu durante os 4 anos da gestão do nosso prefeito. Foi uma experiência muito rica, muito interessante, porque vinha do que era uma evolução, né, da construção que a gente tinha feito em âmbito federal, da necessidade de terem equipamentos, órgãos, políticas específicas para o enfrentamento às desigualdades de gênero na nossa sociedade. A gente já tinha uma experiência muito bacana das gestões petistas aqui na cidade, de construção de equipamentos específicos para o enfrentamento à violência contra as mulheres, mas alçar essa área ao status de secretaria deu uma prioridade, né, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad para os debates tanto relacionados à questão da violência, mas também a todas as formas de opressão que as mulheres sofrem na nossa sociedade. Então foi uma experiência muito legal, assim. Eu tive a oportunidade de ver a secretaria ser elaborada, pensada, aprovada na Câmara Municipal, a gente conseguir constituir diversas políticas fundamentais para aqui na cidade, como foi, por exemplo, a construção da Casa da Mulher Brasileira, a Casa de Passagem, o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, a realização da 4ª Conferência de Políticas para as Mulheres aqui na cidade, tudo mostrando, né, como esse nosso projeto de ampliação da cidadania das mulheres, de democratizar também a gestão pública e a participação popular, faz tanta diferença na vida das pessoas. E aí, acho que foi muito rico poder ter feito parte dessa trajetória e, infelizmente, o Dória, no primeiro dia de gestão dele, finaliza a Secretaria de Políticas para as Mulheres, mostrando, né, qual é o compromisso que eles têm com esse tipo de agenda. E acho que talvez aí a necessidade da gente trazer para a ordem do dia, né, trazer para a prioridade do debate, como que de fato uma gestão municipal pode contribuir para a melhoria da vida das mulheres. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa, na bancada do PT, o que também foi um processo muito rico, mas acho que de lá para cá, né, as experiências minhas com a pauta feminista tiveram muito mais relacionadas ao próprio movimento, principalmente linkadas com a juventude. Então, todos os anos tem uma participação ativa na construção do 8 de março, que a gente viu nesses últimos 2 anos, que foram as manifestações que inauguram, né, a agenda política, porque é logo depois do carnaval, e que se colocaram contra o Bolsonaro e colocaram na agenda do nosso campo, num campo progressista da sociedade, a denúncia do que seria a vida das mulheres sob o governo Bolsonaro, e isso tem se comprovado agora cada vez mais, e essa relação também junto com a juventude, que acho que é fundamental, porque traz para a nossa construção a importância de, desde muito cedo, estar tratando dessas pautas e já formar pessoas que desde cedo tenham um compromisso com a vida, com os direitos das mulheres. Então, acho que foi muito por aí. Mas eu acho que um processo muito importante que eu passei também nessa minha vida de militância, além da militância partidária, que para mim também é fundamental, tive a oportunidade, sendo dirigente do PT e da juventude do PT, de contribuir na luta contra o golpe, de contribuir na luta pela liberdade do Lula, que eu acho que foram agendas muito fundamentais que o PT
teve centralidade, mas uma que eu acho que também foi muito responsável pela minha formação foi a agenda em defesa dos movimentos populares aqui na cidade de São Paulo, que ano passado se organizou contra o processo de criminalização que as lideranças do movimento de moradia aqui do centro estavam sofrendo e ainda estão sofrendo, né, por conta de uma perseguição orquestrada pelo governo estadual em parceria com o Ministério Público, e aí a gente percebe, foi ali também que eu consegui, acho que, aprofundar a minha relação com a luta social, e acho que foi muito importante ter participado desse processo político. E o que te motivou a se filiar ao PT? O que você tem em comum com o PT? Então, eu gosto de contar essa história porque eu falo que talvez eu não tivesse lá atrás muita coisa em comum, porque a minha família não era uma família engajada politicamente, eu não tive, né, durante a minha formação em casa, essa relação partidária de ter um debate, inclusive, mais próximo, né, de nenhum partido, nem do PT, mas também de nenhum outro. Mas quando eu estou para me formar na faculdade, depois de ter feito o movimento estudantil, eu fiz faculdade na São Francisco, né, no Direito da USP, e lá eu tive a oportunidade de ser da gestão do centro acadêmico, mas eu fazia parte de um coletivo que militava, né, todo, né, o ano inteiro, independente de estar ou não na gestão, pela melhoria da universidade, pela ampliação e democratização do acesso. Também tinha uma agenda forte de combate às opressões, contra o machismo, a LGBTfobia, o racismo nos espaços, né, da universidade. Então, quando eu estava para me formar, eu olhava o que eu tinha construído no movimento estudantil e eu queria continuar tendo um projeto assim de militância, não queria que a minha formação e a minha organização significasse o fim da minha organização coletiva, porque eu percebi a força, né, que os processos coletivos têm que eles podem ter, como eles são vitoriosos, que as saídas individuais, elas raramente conseguem, de fato, imprimir transformações que modifiquem a vida de maiorias, assim. A gente pode, às vezes, fazer um processo que ajude algumas pessoas, pode até transformar a vida daqueles que estão no nosso entorno, mas, de fato, mudar as estruturas da nossa sociedade, a gente precisa de um projeto mais amplo e que também pense o país de forma ampla. E aí, em 2012, quando estava acontecendo a eleição do Haddad aqui na cidade de São Paulo, eu me envolvi com a campanha de mulheres, mesmo não sendo filiada. Já tinha feito a campanha da Dilma em 2010 e 2014, em 2010, mas eu não tinha me relacionado tanto com o PT, eu tinha feito mais dentro da universidade. E aí, em 2012, eu tenho a oportunidade de fazer a campanha junto do PT, e o que eu percebi é que o PT ele era construído por muita gente, né? Então, que muita gente que era, assim como eu, na minha opinião, que precisava batalhar muito para construir suas trajetórias, que sabia que o sistema que a gente vive é um sistema que potencializa injustiça, que promove injustiças e desigualdades, e que a gente precisava, para lutar contra isso, estar num processo político mais amplo e mais construído por aqueles, né, que eram o foco, que deveriam ser o foco da construção desse projeto político. Então, via trabalhadores e trabalhadoras que, né, atuavam nas mais diversas áreas, que tinham as trajetórias mais diversas, mas que tinham um objetivo comum, e que nesse objetivo comum eles conseguiam transformar a vida dos seus bairros, eles conseguiam transformar a vida das comunidades na qual eles atuavam, e eu vi principalmente um PT que era construído por muitas mulheres, né, porque o PT, ele tem, eu gostava muito disso, assim, ele tinha essa característica de ter em todo o bairro várias lideranças mulheres que eram a cara do que era o projeto do Partido dos Trabalhadores. Então, mulheres que queriam seus filhos na universidade, mulheres que queriam entrar na universidade e construir melhores condições de vida, mulheres que sabiam que a preservação e a lutar por direitos para os trabalhadores era garantir, né, uma transformação na vida de milhões de pessoas. Então, isso me animava muito, porque eu olhava para aquelas pessoas e eu via que
o projeto político que eu queria construir, ele tinha que ser construído para elas, mas principalmente com elas. E aí eu falei, é nesse canto, né, da disputa política do nosso país que eu quero estar junto, é nessa fileira que eu quero fazer parte. E aí foi quando eu decidi me filiar no PT, me filiei no final de 2012, e desde então nunca mais me afastei, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de fazer parte de um partido que é tão combativo e tão corajoso como é o nosso. E a sua pré-candidatura a vereadora? De onde surge a motivação? Então, como eu falei, né, eu faço campanha desde 2010, assim, 2012 foi uma campanha que para mim foi muito simbólica, porque apresentava, né, qual que era o futuro do programa político do PT, né, então a gente olhava o que tinha sido o legado dos governos petistas na gestão federal e olhava para o futuro e falava, a gente tem passos a dar no debate de cidades, mas que não era só o debate de cidades pura e simplesmente, era o debate, né, de qual era o passo a mais que a gente precisava dar para que o nosso programa continuasse avançando. Mas eu acho que 2010 foi quando a Dilma se elege para presidente, é um momento que me dá muita esperança de como as mulheres podem participar politicamente, porque tanto no espaço, né, da universidade, em que a gente convivia com o que eram essas violências que as mulheres sofrem, né, por estarem atuando politicamente, de serem recorrentemente questionadas, de serem recorrentemente diminuídas, de não terem suas lideranças. Ai, minha rua, desculpa. Não terem suas lideranças reconhecidas, terem muito mais dificuldades para serem reconhecidas e levadas a sério, né? E por terem ainda toda a dificuldade que é você ter dupla, tripla jornada e ainda fazer militância, e ainda poder atuar politicamente. Então, aquele momento era um momento que me inspirava muito. Mas, durante a minha trajetória no PT, eu vi durante muito tempo o PT com dificuldade de construir uma estratégia para eleger mais mulheres, para pensar como que ele ia construir e fortalecer, na verdade construir não, mas fortalecer a construção de lideranças que eram muito representativas, que tinham histórias muito importantes para serem, né, serem apresentadas, que fariam muita diferença na representação política, tanto do executivo quanto do legislativo. E aí, depois da eleição de 2018, a percepção que eu tive junto com os companheiros e as companheiras que ajudaram, né, e ajudam a construir a minha pré-candidatura, é que mais do que talvez a gente disputar internamente essa prioridade para a eleição de mulheres, era importante também que a gente fizesse parte dessa disputa, tanto internamente quanto externamente. E aí a gente começou a elaborar uma candidatura em torno do meu nome, porque tenho essa experiência na juventude, tenho essa experiência na direção, tenho experiência na gestão pública, que eu acho que são pontos que ajudam a gente, que me ajudam, né, a poder hoje apresentar essa candidatura, mas o que a gente queria era poder, de fato, apresentar uma candidatura que tivesse esse mesmo espírito que trouxe muitos de nós para o PT, que era de reconhecer o que era a história e o legado do partido, entender que ele é fundamental para a construção do nosso país, mas que a gente precisa conseguir atualizar para conseguir trazer as pessoas de volta para esse projeto. As pessoas, elas foram contaminadas por o que foi essa construção antipetista, alinhada com um debate rasteiro relacionado à corrupção, que não é verdadeiro, e que a gente sabe que isso conquistou as pessoas. As pessoas olham hoje para o PT com desconfiança. E eu acho que olham para o PT com desconfiança porque às vezes o PT parece mais ligado ao que ele já foi do que o que ele pode ser. A gente defende essa história, como eu falei, tenho muito orgulho dessa história, mas eu acho que a gente tem que mostrar para a população que é importante voltar a depositar esperança na urna, e que essa esperança pode estar junto com o PT, mas pode estar e vai estar junto com o PT, porque o PT também entendeu o que é essa demanda por renovação, demanda por trazer para a agenda, para a prioridade política, as pautas que talvez a gente não tenha conseguido dar esse foco, e aí essa candidatura surge como esse sopro de quem acredita muito
muito no nosso projeto, mas sabe que precisa dar força para ele, também colocando as caras e tendo a coragem de dialogar com a população e apresentar para a população uma agenda nova ou nova não, mas atualizada, porque eu acho que a desigualdade, o enfrentamento à desigualdade, que é a base do nosso projeto, ela não é nova, né? Sempre foi e vai continuar sendo, enquanto a gente tiver um país tão desigual como a gente tem. Mas, obviamente, que é possível trazer novas ideias, novos métodos, novas formas, novos jeitos de pensar, que eu acho que essa geração minha, que entra no PT, né, depois dos anos 2000, quer muito fazer, e é por isso que eu estou apresentando a minha pré-candidatura. Com certeza, é muito importante a gente renovar mesmo com qualidade os espaços políticos, as instituições, né? Colocar mais mulheres também, que tem que ter uma representação maior das mulheres na sociedade, só a maioria, né? E não tem essa representação no legislativo, a proporção precisa ser corrigida. E 2021, a pandemia é o assunto, né? Não tem como, o ano, né? O ano é pandemia, né? E em 2021, nós vamos ter um cenário muito difícil com essa pandemia. Como é que se enxerga o papel da Câmara na execução das políticas para a cidade, nesse contexto de pós-pandemia? É isso, né? Acho que o governo federal, a forma como ele tratou, né, a pandemia, minimizando e colocando como prioridade, agendas que dizem muito pouco respeito sobre como a gente vai se estruturou para enfrentar a pandemia, então não cuidou, né, dessa primeira etapa, que era de conseguir proteger o máximo de vidas, conseguir evitar o máximo de mortes. Ele não cumpriu essa agenda, não à toa que a gente vai, né, chegar em agosto com 100 mil mortes, estamos chegando em agosto com quase 100 mil mortes pela pandemia aqui no país, mas a outra parte, que era de construir condições econômicas para que as pessoas pudessem tanto passar pela pandemia, mas depois que o país pudesse se recuperar, também não construiu. E a gente viu a importância que governos estaduais e municipais tiveram e poderiam ter tido muito mais se o governo federal não tivesse criado uma batalha junto com contra, né, os outros entes federados, na condução, né, da pandemia, na condução das medidas para evitar e preservar a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente está muito bem estabelecido que, sob o governo Bolsonaro, a gente precisa de governos municipais e governos estaduais fortes que consigam fazer frente ao que é essa agenda ultra neoliberal de corte de direitos, uma agenda que promove ódio, que promove divisão, que promove, que tem como base promover o caos na sociedade, né, e dialogar com a sua base mais conservadora, mais fundamentalista, ao tempo que joga com que essa confusão entre os poderes, entre as responsabilidades, e deixa de se responsabilizar pelo que é o seu papel e tenta, né, colocar a responsabilidade do que são os problemas que ele mesmo gera sobre outros governantes, sobre outros entes federados. E aí, aqui na cidade de São Paulo, eu acho que a gente tem que lembrar que a cidade de São Paulo não é qualquer cidade, né? Além de ser a maior cidade do país, é o terceiro maior orçamento do país, perdendo só para o próprio orçamento federal e o orçamento do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma condição de construir política em um nível que poucas cidades, talvez, mas nenhuma cidade tem, mas que poucas cidades têm. Nem todas as capitais têm a mesma condição de ser indutora de políticas públicas como a cidade de São Paulo é. E aí, o que a gente percebe, o que a gente tem visto agora, porque no começo da pandemia, esse debate do isolamento acabou colocando governantes que a gente sabe que tem pouco compromisso com uma agenda social, como é o Bruno Covas e o João Dória, colocaram eles num oposto ao Bolsonaro, né, como se essa responsabilidade de defender o isolamento social fosse a medida suficiente para o enfrentamento à pandemia. E hoje a gente vê que eles não têm pulso suficiente, não têm compromisso suficiente, inclusive, com a vida da maior parte das pessoas, da maioria da população, e cedem a pressões econômicas de grupos e setores
que pressionam para que medidas sejam tomadas, mesmo que elas não sejam favoráveis à população, como foi a discussão da reabertura, como é agora a discussão da volta às aulas. Então, eu acho que a cidade de São Paulo acaba ganhando, como tem uma dimensão muito grande, inclusive na mídia, tem uma, né, os jornais daqui têm uma dimensão nacional, ela influencia de forma muito intensa o que é também a discussão no restante do país. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, São Paulo deve ser um espaço de resistência ao que a agenda bolsonarista, não vou falar, porque não acho que é um projeto exclusivo do Bolsonaro, acho que é uma agenda de vários setores que se reúnem hoje em torno do governo Bolsonaro e que influenciam os estados e as cidades de várias formas, e que, na minha opinião, não tem o compromisso, né, de construção de justiça social, de fortalecimento do Estado para que ele consiga preservar a vida das pessoas, gerar melhores condições de vida. A outra coisa que eu acho que é muito importante é que a gente percebe que o quanto que uma gestão como a do Bruno Covas, aqui, né, Dória, Bruno Covas, que foi essa divisão aqui, né, na cidade, ela retrocede, ela tem a capacidade de retroceder de forma muito intensa os avanços que são conquistados. Então, nessa gestão, a gente passou desde a discussão da farinata para merenda escolar, e hoje, né, a gente discutindo a pandemia, a gente vê como a merenda escolar ela é fundamental, né, na vida de milhares e milhares de crianças e famílias aqui na nossa cidade, como talvez muita gente tivesse em situação muito pior, com a saúde muito mais debilitada, se a gente tivesse uma merenda de baixa qualidade nas escolas. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente percebe que a pandemia aqui na cidade, no Brasil como um todo, diferente do que aconteceu na Europa, ela foi muito mais dolorosa e muito mais agressiva com a população mais pobre, que tem mais dificuldade de acesso à saúde, que tem mais dificuldade de ter uma saúde em dia, bem resolvida, porque já tem dificuldade do acesso a serviços públicos de saúde, e a gente viu uma gestão que quase não abriu novos equipamentos de saúde e ainda fechou vários, diminuiu entrega de remédios na farmácia popular. Então, a gente percebe que como é esse desenho que eles vão construindo, que vai fragilizando a vida das pessoas por diversos pontos. E aí, quando a gente pensa que essa crise, né, essa pandemia vai deixar uma crise econômica e social muito grande, se a gente continuar com governantes que fazem o mínimo, ou muito menos que o mínimo, né, dirigindo as políticas na cidade, a gente com certeza vai ter uma problemática a gente vai ter muito mais dificuldade para enfrentar essa crise. A cidade de São Paulo, ela poderia ter enfrentado o que foi o debate do auxílio emergencial de forma mais altiva, podia ter complementado o auxílio emergencial, podia agora, nesse momento de discussão de quais são as consequências, né, e como ficará o auxílio emergencial, contribuir para um debate muito mais intenso, inclusive construindo uma renda básica própria, ou que complemente, né, a renda básica que está sendo discutida em âmbito nacional, e isso não é feito porque não faz parte da agenda dessas pessoas que hoje dirigem, né, dos tucanos, que hoje dirigem aqui a nossa cidade, uma agenda que tenha esse nível de compromisso com justiça social. Então, eu acho que 2021 vai ser um ano de intensa disputa de qual é o papel do Estado. A gente percebeu já agora com a defesa do SUS, mas eu acho que com os debates relacionados à educação e trabalho de forma muito intensa, e que cabe para nós, né, petistas, na cidade de forma ampla, mas por aqueles que sejam eleitos, e eu espero que eu esteja nesse time, fazer esse enfrentamento ou contribuir, né, e espero que seja essa a nossa saída com o que vai ser o nosso governo petista na cidade, para que a gente possa tirar esse atraso que foram esses 4 anos e que colocaram a gente numa situação de muito mais dificuldade do que a gente estaria, por exemplo, se a gente tivesse outro prefeito aqui na cidade, né? Por falar de pandemia, ainda falando de pandemia, a gente viu um crescimento da violência contra a mulher, tanto em registro de agressões quanto em mortes mesmo, né? E aí eu te pergunto, com a sua experiência, de que forma você enxerga que o
que é o papel do Estado na proposição de políticas para evitar essa violência contra a mulher, indo além da punição aos agressores? A punição, né, ela é uma parte do enfrentamento, assim, e ela talvez seja não é que ela é menos importante, porque eu acho que a impunidade, de fato, ela ajuda a reproduzir a violência, mas é fundamental para o enfrentamento à violência, mais do que a punição, um processo de empoderamento da mulher, porque ela sai né, durante a situação de violência, mesmo que ela rompa com esse ciclo e se separe e o agressor seja preso ou seja afastado, ela passa por um processo, né, de vulnerabilização, de deteriorização muito grande por conta da violência que ela sofre, porque inclusive a violência que você sofre de alguém conhecido, normalmente de alguém que você ama, que você tem uma relação de afeto. É muito difícil para a mulher que simplesmente com a condenação que aquilo se resolva. Ela precisa passar por um processo psicossocial, tanto para reestruturar a vida dela socialmente, aí tanto a questão de emprego, que várias vezes, né, ou perdem, ou está muito dificultosa, ou tá muito problemática por conta da questão de violência, tanto também por acesso a programas sociais, porque uma das coisas que a violência gera, né, o ciclo da violência gera normalmente também uma relação de dependência econômica, então essa relação de dependência econômica que a mulher tem, quando ela precisa ser quebrada, ela precisa de um amplo, uma gama, né, de serviços públicos que contribuam para que ela possa achar trabalho, achar moradia, que ela possa reorganizar a vida dela e da família dela, normalmente, né, com os filhos, e ela precisa também de um apoio psicológico, porque ela precisa fazer um processo de não se culpabilizar, de reconstruir a sua autoestima, de reconstruir a sua força, né, que é retirada, que é completamente roubada quando você passa por uma situação de violência. E aí, a gente tem uma construção muito importante já, que é de um sistema de políticas para as mulheres que avance, né, e consiga oferecer esses serviços públicos para as mulheres. Então, e que ela não precise, durante o trajeto desses serviços públicos, ser revitimizada, que a gente fala, né? Então, ela vai na delegacia, é questionada, aí depois ela passa pelo judiciário, é questionada. Todas as vezes ela tem que contar e recontar a sua história. Aí ela vai no serviço de saúde, é questionada, sempre, várias vezes é colocado em dúvida, de fato, qual é o grau da agressão, se sofreu, como sofreu. As mulheres, muitas vezes, são desestimuladas a seguirem com a denúncia, mas também com o processo de separação, essa ideia de família deturpada que tem na nossa sociedade, que as pessoas têm que se manter dentro de uma família, independente das violências que são geradas, né, dentro dela, é absurdo, e isso acaba refletindo também na forma como as pessoas encaram as mulheres e como as mulheres também se encaram. Então, tem todo um processo de reconstrução que é fundamental ser feito junto das mulheres, e isso não pode, e ela não é obrigada a fazer sozinha. Eu acho que isso que é o mais fundamental. Uma mulher que sofre violência, uma violência que é construída por conta da estrutura, como a nossa sociedade se estrutura, ela não pode se responsabilizar por ter que resolver individualmente os resultados, as consequências daquela violência. E aí, aqui na cidade de São Paulo, a gente começou com um projeto, né, muito importante, que foi a construção da Casa da Mulher Brasileira, que eu já falei, e que o Dória nem entregou, ele chegou pronto na gestão do Dória, no começo da gestão Dória, e foi entregue no final do ano passado pelo Bruno Covas. Ficou 3 anos fechado esse equipamento. A Casa de Passagem, que também é um outro equipamento para recepcionar mulheres em situações de violência, está construída e está fechada ali na região da Vila Mariana. Nenhum serviço de violência contra a mulher foi ampliado e, muito pelo contrário, 3 serviços conveniados que existiam na gestão do prefeito Fernando Haddad, que a gente construiu, foram fechados. Então, e aí você tem um número muito ínfimo de serviços que atendem as mulheres. Para além disso, né, as trabalhadoras desses serviços trabalham em condições muito precárias. Então, existe uma agenda municipal de fortalecimento dessa rede que precisa ser construída, que precisa ser trazida e feita
para ontem e que é possível ser trazida. A gente, quando o país escolheu universalizar o SUS e o SUAS, ele teve uma agenda de crescimento muito importante. Se a gente assumir uma agenda de universalização desses atendimentos, a gente pode sim constituir serviços que vão modificar, de fato, a vida de milhares de mulheres. Mas a segunda coisa que eu acho que a gente precisa fazer também é se comprometer com uma agenda de aprovação da educação em gênero nas escolas. As pessoas não nascem machistas, elas se tornam assim. Essa é uma construção cultural que é feita cotidianamente, dentro das nossas casas, mas dentro da própria escola, pela mídia, pelos programas de TV, pelos filmes. Portanto, essa ideia de qual é o papel que o homem e a mulher têm que cumprir, e colocando a mulher num papel de subordinação, que trata muitas vezes a mulher como propriedade do homem, não companheira, não, nada disso, ela é propriedade. Essa é uma construção que não é natural, não existe desde sempre, precisa existir para sempre, e que, na verdade, pode sim ser desconstruída com a gente tendo dentro das nossas escolas uma educação que, de fato, debata e trabalhe para desconstruir esses papéis. E aí, infelizmente, em 2016, quando essa agenda teve muita força nos debates, né, dos planos municipais de educação, que foi quando surgiram os movimentos do Escola Sem Partido, a nossa bancada de vereadores deixou de cumprir o papel que precisava ter cumprido naquele momento de defesa desse projeto. E aí eu acho que a gente ali naquele momento ter se omitido não nada acrescentou, porque a gente vê que o conservadorismo e o fundamentalismo hoje jogam contra o nosso projeto, falam contra o projeto petista de sociedade, e acho que ficou muito nítido que é fundamental a gente ter mais coragem para enfrentar debates como esse, porque eles distorcem o que é a construção desse debate, ficam nessa discussão que é para destruir a família, transformar menina em menino e menina em menina, e na verdade esse projeto de educação em gênero é um projeto para enfrentar questões como essa, como da violência sexual, que atinge principalmente meninas abaixo dos 13 anos, mais de 50% dos estupros praticados no país são praticados dentro das casas, por pessoas conhecidas, contra meninas de 13 anos que não sabem como resistir, não sabem nem como denunciar, não sabem nem que é errado, porque a gente não trata e ignora esse debate. Então, eu acho que a nossa bancada tem que ter compromisso com essas duas agendas para a gente poder enfrentar essa questão da violência na nossa cidade. Eu agradeço muito a sua participação hoje, tá? Muito obrigado pela sua presença e boa sorte na sua caminhada, tá? Na sua pré-candidatura e futuramente, quem sabe a gente tem mais uma mulher na Câmara de Vereadores. Assim espero. Quero agradecer muito o convite, mandar um beijão para todo mundo que está acompanhando a gente. Para quem quiser, só porque preciso divulgar. Quem quiser me acompanhar, saber mais da minha pré-candidatura, eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram, @vivimendes_sp. Pode me procurar, mandar mensagem, estou super à disposição também. E quem quiser construir esse processo com a gente é muito bem-vinda.